Boa tarde, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui, é muito caseiro, né? Não tô gravando esse vídeo com a expectativa de que ele vá para as redes sociais, até porque ele tá bem caseiro mesmo, né? Então, o que eu quero? Eu quero fazer um resumo daquilo que nós vimos na escola dominical domingo passado sobre escatologia, que era um anseio de alguns irmãos que nós estudássemos um pouco sobre isso, e eu também, né? Eu creio que a igreja precisa conhecer um pouco sobre isso, né? Então, eu quero falar aqui, não vou falar muito, né? Mas para que você possa ter em casa, se você não participou da escola dominical, você ter uma noção do que nós estamos tratando aqui nesse tempo. Inclusive, quero ressaltar isso, a importância de você estar na escola dominical, né? Porque eu sempre acho o seguinte: o crente que estuda a Bíblia é o crente que está se preparando para vencer as lutas do dia a dia. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar mais ajeitadinho, né? Está se preparando para vencer as lutas do dia a dia, que elas são muitas, né? Então, se nós não estudamos a Bíblia, nós estamos frágeis, sem conhecimento. Inclusive, a própria Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, o conhecimento das coisas de Deus, como que elas vão acontecer, né? E nós começamos a estudar um pouco sobre a volta de Cristo. Eu estou com as anotações aqui, talvez eu vou virar para cá para poder falar o que nós estamos estudando. A volta de Jesus, na verdade, ela é um tema fundamental na Bíblia e ela ocupa um lugar muito importante, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eu estava dizendo para os irmãos que os textos bíblicos escatológicos, eles não estão somente em Apocalipse como alguns pensam. Nós vamos falar lá de Daniel, de Ezequiel, outros tantos textos que falam sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, né? Então, desde as profecias de Daniel, Isaías, até as visões de João no Apocalipse, a Escritura ela vai nos revelar que a história do mundo vai culminar com um retorno glorioso de Jesus em algum momento. Então, se você já viu aqueles filmes Deixados para Trás, um outro filme que eu sugeri para os irmãos, Megido ou Meguido, se escreve Megido. Esse também é um filme muito interessante, que é muito, muito perto do que realmente as Escrituras falam. Nós não sabemos a data que Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer isso, né? Que ninguém sabe. Então, nós estamos vivendo um tempo que eu pessoalmente acredito que a volta de Jesus está se tornando cada vez mais iminente. Estamos vendo coisas, vendo situações que podemos dizer que os tempos estão chegando. Ainda não é o fim, mas os tempos estão chegando. Então, o estudo que nós começamos domingo, ele tem como objetivo fornecer uma visão geral da doutrina das últimas coisas, uma visão geral daqui que é a volta de Cristo, né? Abordar os sinais da volta de Cristo, a vinda do anticristo, a batalha final e a vitória de Jesus, que já é bíblico, que o diabo já está derrotado, que Jesus derrotou. Então, eu quero começar falando sobre a promessa da volta de Cristo. Então, a promessa de que Jesus voltará é uma das mais consoladoras da Bíblia. Você já parou para pensar, se nós vivêssemos esse tempo tão difícil que nós vivemos hoje, sem a expectativa da volta de Jesus, como que isso seria, né? Então nós íamos passar por dificuldades e não íamos ter nem uma expectativa de que em algum momento as coisas melhorariam. Então a volta de Jesus é uma coisa consoladora, mas para quem é cristão, porque esse negócio assim de que todos os caminhos levam a Deus, de que basta eu estar na igreja, de eu me batizar, não é não. Nós precisamos de coisas, nós precisamos de algumas coisas, tipo um relacionamento com Jesus. E a Bíblia vai falar em João 14:3, fala assim, ó: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, a volta de Jesus ao céu, então esta aqui é uma promessa e é uma garantia para todos os cristãos. Porque a volta de Jesus não é apenas uma esperança espiritual,
uma esperança escatológica, mas a volta de Jesus é uma realidade que mudará, que vai mudar para sempre o curso da história humana. Jesus vai voltar, quer as pessoas acreditem ou não, né? Então Jesus ele sobe aos céus diante dos seus discípulos e a Bíblia diz em Atos 1:11, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês viram ele ir, né? Então essa é a promessa de Jesus voltar. O ser humano ainda vive sem essa certeza, sem essa iminência, né, da volta de Jesus. Vive porque nós perdemos isso. Porque quando os discípulos viram Jesus subir, eles começaram a pregar o evangelho, né? Porque o que eles pensavam? Jesus vai voltar amanhã. Jesus vai voltar no máximo no final da semana. E eles começaram a pregar. Eles estavam com essa iminência. Mas como Jesus não voltou no outro dia, nem no outro, e nem na outra semana, e nem no outro mês, o tempo foi fazendo com que as pessoas perdessem um tanto dessa iminência da volta de Jesus e foram relaxando, né? Então, se você vai observar a nossa vida hoje como cristãos, nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, né? Nós não prestamos também atenção nos sinais que estão acontecendo aí, porque nós não temos essa iminência, e até porque nós nem estudamos isso aqui. Nós não estudamos que a volta de Jesus ela vai ser um evento que vai afetar todo mundo, né? E o cristão, nós cristãos, nós somos chamados para viver em constante expectativa para o cumprimento dessa promessa, mas nós não vivemos. E é por isso que nós não prestamos atenção nem nos sinais que estão acontecendo por aí. Então, o objetivo meu aqui é falar para você especificamente sobre isso. Porque Jesus, quando ele fez o seu discurso lá em Mateus capítulo 24, ele revela que vários sinais iriam acontecer antes da sua volta. E esses sinais eles são apresentados no texto para que a gente possa reconhecer esses sinais quando eles estiverem acontecendo, né? Então o ser humano, o homem, o cristão, ainda não tem essa iminência da volta porque ele não conhece esses sinais, né? Porque quando lê esses textos, lê por cima, lê superficialmente, dificilmente você vê uma pregação falando sobre isso, né? Nós não vemos muitas pregações falando sobre a volta de Cristo, sobre a necessidade de nos prepararmos, sobre os sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Nós não vemos falar sobre isso, então o cristão não sabe. E mesmo que os sinais já estejam acontecendo, eu chego a dizer que 80% dos crentes aí, 80% da crentaiada, não conhece, nem percebe, porque eles não veem isso, eles não estudam, né? Então eu quero tratar com você sobre isso, né? Primeiro sinal que a Bíblia vai falar, que em Mateus capítulo 24, no versículo 4, no versículo 5, ele vai falar assim, ó, cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que está aqui nesse texto é o engano e o aumento da iniquidade. Porque a iniquidade, ela é definida na Bíblia como a transgressão deliberada das leis de Deus. Isso é iniquidade. E um dos maiores sinais de que os últimos tempos estão se aproximando aqui é o aumento dessa iniquidade. Porque iniquidade é o pecado que não tem arrependimento, é o pecado que não se arrepende, então isso é iniquidade. E se nós olharmos para o mundo hoje, do jeito que as coisas estão, nós nunca vimos tanta iniquidade, de relativizar as coisas. Hoje o pecado já não é mais pecado para o mundo, porque aquilo que doía antes não dói mais agora. E Paulo ele vai falar em 2 Tessalonicenses, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, ele fala assim, ó, pois o mistério da injustiça já está em ação. Apenas espera até que seja afastado aquele que o impede. Isso aqui é uma coisa linda de a gente observar e até de estudar. Porque quando ele fala aqui o mistério da injustiça, a expressão aqui mistério em Paulo, quando ele fala sobre o mistério, é frequentemente usado para referir a algo que antes era oculto, né? Quando ele fala mistério, ele está falando de algo que antes era oculto, mas agora é revelado em Cristo. Então ele vai falar isso lá em Efésios capítulo 3, do versículo 13 em diante. E nesse caso aqui, mistério da injustiça
é como ação maligna que está oculta, que nós não vemos totalmente ainda, né? Mas que já está em curso, já está em progresso. Então se trata aqui de um poder invisível, de um poder diabólico que já está trabalhando no mundo, mas que não se manifestou ainda por completo. É isso que Paulo está dizendo, como o mistério da injustiça. Se você olhar para isso, você começa a perceber quanta coisa que antes era errado, né? Nos nossos tempos, lá 20, 30, 40 anos atrás, você não ouvia falar de aborto, você não ouvia falar disso. Você não ouvia falar de casamento homoafetivo, você não ouvia falar de uma porção de coisa, você não ouvia. Agora, hoje, isso vai se infiltrando de alguma forma e vai se tornando natural nas pessoas, porque existe um ditado de um grande pensador que diz que quando você quiser criar uma lei, primeiro você torna isso normal para o povo, aí depois você cria a lei, porque daí ela vai ser aceita com mais naturalidade. Então, quando Paulo está falando que o mistério da injustiça já está acontecendo, mas não está de todo ainda revelado, é porque tem muita obra que o inimigo tem começado, que já começou, e que está atuando na vida das pessoas, mas que ainda não está por completo, que está começando cada dia mais. Você vê que hoje as coisas estão sendo infiltradas de uma forma gradativa. Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Quando você vê, você está vivendo coisas que nunca podia imaginar que viveria lá na sua infância, né? Então, isso que Paulo está falando. Mas depois, já está em ação. Essa palavra aqui, ação, ela sugere que essa força da iniquidade ou da injustiça, como Paulo fala, ela não está inativa. Não é uma coisa que está lá, stand-by, esperando o momento certo para acontecer. Não é isso. Quando ele fala que esta força já está em ação, essa palavra ação sugere que as coisas estão acontecendo. Hoje é 1, amanhã é 2, amanhã depois é 3, depois é 4. Então ela vai crescendo naturalmente. Então é isso que o diabo está fazendo, ele está infiltrando as suas ações, porque quando Paulo fala pelo mistério da injustiça, ele está dizendo que já está em andamento, mesmo que ainda não tenha se manifestado completamente. Então o diabo não está solto, né, mas ele está sendo influenciando. Ele não está com a liberdade total, mas aos poucos ele está começando a mexer com os sentimentos das pessoas e coisas que lá no passado nem se ouvia falar, hoje já começam a se tornar normais, naturais dentro até das igrejas. Até das igrejas. Vai sendo infiltrado pouco a pouco. Vamos ver mais sobre isso. Quando ele fala aqui, no mesmo versículo, ele vai falar: apenas espera até que seja afastado aquele que agora o impede. O que ele está falando aqui? Bem, essa frase aqui é central para nós compreendermos esse versículo. Porque nós acreditamos que aquele que o impede, ou aquele que agora o impede, seja uma referência ao Espírito Santo ou ao poder divino sobre a terra, né? Então, muitos estudiosos até sugerem que Paulo ele está falando sobre a restrição ao surgimento até do anticristo, que está sendo impedida pela ação de Deus ou pela igreja. Porque que a igreja ainda detém a força, uma força muito forte, uma força espiritual no mundo. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E nós somos a igreja. No dia que Jesus vier e levar a sua igreja, o texto vai falar que o Espírito Santo, aquele que o impede, será tirado. E aí o diabo vai ter liberdade total para fazer aquilo que ele quer. E depois, então, alguns domingos aí, nós vamos estudar sobre a tribulação, a grande tribulação, e nós vamos entrar mais nisso. Então aqui, afastado, esse termo afastado, ele implica que em algum momento o que está retendo essa manifestação do mal será removido, permitindo então que o anticristo se revele de maneira plena e que o mal tenha o poder total e possa se manifestar de uma forma mais ampla. Então esse versículo aqui de Paulo, ele aponta para uma expectativa escatológica, né? A visão do fim dos tempos. Porque a injustiça ou o mistério da iniquidade, como Paulo fala,
Ele descreve o poder do mal que está contido até que a ação de Deus permita que o mal se manifeste. Então, o mal está contido pela presença da igreja. Percebe a importância da igreja no mundo? A importância que você, como cristãos, tem nesse mundo? A importância. Aí ele vai continuar aqui, né? Eu não vou dar muitos detalhes, senão eu vou pregar tudo de novo, né? Mas nos dias de hoje, nós vemos o aumento da iniquidade em várias áreas da sociedade. O relativismo moral, né? O que o relativismo moral ele afirma? De que não há mais padrões absolutos de certo ou de errado. Aquilo que é errado para você, talvez não seja errado para mim. Né? Então isso tem se espalhado nas culturas ocidentais, nas culturas orientais, de que o certo para uma pessoa pode ser errado para outro, o errado para um pode ser certo para outro, e aí isso vai se semeando esse relativismo moral, onde o diabo está usando para que deturpar a fé das pessoas e para abrir caminho para a iniquidade. Né? Um outro sinal que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo está em Mateus 24, no versículo 6, fala assim: ouvi falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está aqui em Mateus 24, 6 e 7, você pode conferir aí. Então esse aqui é outro sinal muito claro, mencionado por Jesus sobre a volta de Cristo, a ocorrência de guerras, fomes e pestes. E a história, ela tem, de certa forma, sido marcada por conflitos. Sempre houve guerras, sempre houveram guerras, né? Mas as guerras e os rumores de guerras, eles são algo que sempre aconteceu, mas hoje com mais intensidade. Hoje com mais intensidade. Países, regiões enfrentam conflitos, países e regiões são devastados pela guerra, né? Potências globais como Estados Unidos, Rússia, guerras civis, até o próprio Brasil diz que o Brasil não está em guerra, mas se você vai num morro de alguma cidade aí, você vai ver os caras tudo armados, com fuzis e tal, é guerra, é tudo, gente morrendo, o mundo está em guerra. Mas isso é sinal da volta de Cristo, é sinal, está cada vez intensificando, mas interessante, porque o texto vai dizer que ainda não é o fim, ainda não é. Uma outra coisa que o próprio texto fala aqui é que, além disso, vão acontecer fomes e pestes. Isso também é sinal de que procede a volta de Cristo. A fome, ela continua a ser um problema global. Eu acho que hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que aconteceu aí, com tanta novidade tecnológica e tal, ninguém mais deveria passar fome. Mas passa, muita gente. Agora, há pouco tempo, tivemos a pandemia do Covid-19, exemplo deles, tantas outras calamidades naturais, terremotos, furacões, tsunamis, coisas que têm se intensificado. No nosso Brasilzão aqui, nunca tivemos terremoto, agora temos. Fraquinho, mas tem. Nunca tivemos furacão, mas tem acontecido tanta coisa por aí que dizem até que são tornados, né? Que são furacões menores e está aí devastando cidades. Então, fenômenos naturais. Uma outra coisa sobre a volta de Cristo, sinal, né, da volta de Cristo, está aqui no texto de Mateus 24, versículo 14, que ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ele está dizendo aqui, esse texto, em outras palavras, que Jesus virá somente depois que todos ouvirem falar do nome de Jesus, todos. Então, até poucos anos atrás, nós poderíamos até dizer, não, Jesus ele não vai voltar por enquanto, porque ainda tem muita gente que precisa ouvir sobre ele, né? Então, mas hoje é diferente. O mundo está sendo invadido com a pregação da palavra. Países onde o evangelho é proibido, tem missionários lá pregando a palavra. Pessoas têm colocado textos da palavra de Deus escritos em balões e ficam na fronteira de países onde é proibido pregar o evangelho, e eles esperam o vento estar a favor e eles inflam aqueles balões
e jogam ao vento, e ele leva a palavra de Deus às pessoas nos países onde isso é proibido. Então o mundo está ouvindo falar de Jesus. Então, cada vez mais tem acontecido avivamentos, pessoas têm se convertido, igrejas sendo frequentadas por 20, 30 mil pessoas, o evangelho tocando vida, mudando famílias. A igreja tem se disposto a fazer isso, ou vai pregar o evangelho, ou segura as cordas, como diz o missionário, né? Ofertando, orando, indo. Então o evangelho tem sido pregado. Isso também é sinal que precede a volta de Cristo. Então, isso foi basicamente num resumo daquilo que nós ouvimos, que nós estudamos no nosso último estudo bíblico. Na próxima semana nós vamos nos deter um pouco mais sobre a vinda do anticristo, vamos falar um pouquinho sobre a tribulação, vamos usar muito a Bíblia. Então, como eu disse, essa gravação aqui não é com o objetivo de inundar as redes sociais, muito menos o YouTube, não é nada disso. É para que a nossa igreja aqui possa contextualizar um pouco, para que domingo que vem você tenha uma ideia geral de onde nós estamos. Então, eu quero aconselhar você a estar na Escola Bíblica Dominical. Não deixa de vir, sabe? Quando nós nos preparamos um dia antes para ir para a escola dominical, saiba que o mundo espiritual, o diabo não quer que você venha. Por que ele não quer? Porque se você vem, você vai aprender, né? E se você aprender, você está mais pronto para subsistir às artimanhas dele. Então não deixa isso morrer na sua vida. A escola dominical é de extrema importância na vida do crente. Então vamos continuar estudando. Não se surpreenda por a falta de qualidade aqui nessa gravação, mas a ideia realmente era só passar para você um pouco daquilo que nós já estudamos, tá bem? Deus te abençoe e te guarde.